Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens e discentes, professor Luciano, Geografia. E hoje estaremos dando sequência, segmento aos nossos estudos dentro da geografia. Mais precisamente, estudaremos a América anglo-saxônica, seus aspectos naturais, os principais tipos de clima e mais as paisagens vegetais. Me perdoem a redundância, a insistência, mas desejo relembrá-los que nosso conhecimento é construído dentro de um contexto cumulativo, ou seja, a aula 1 influencia na aula 2, a aula 2 influencia na aula 3, a aula 3 influencia na aula 4, respectivamente. Então, se necessário, eu quero pedir aos senhores e senhoras que, se aparecerem dúvidas, retomem as videoaulas, as lições, suas anotações. Também quero pontuar que o conhecimento dentro da geografia é um conhecimento construído de forma cíclica espiral. Que é isso, professor? Abordamos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos e, às vezes, conceitos de outras matérias, de outras disciplinas, serão necessários para a compreensão da geografia. Então, se o senhor e a senhora não tiveram a oportunidade de assistir nossas aulas anteriores, que estruturam esta aula de hoje, que nos habilitam a entender o conteúdo a ser trabalhado hoje, oriento-os que assim o façam. Também tomo a liberdade de pedir a você que, nesse momento de pandemia, com nossas aulas ocorrendo no formato remoto, né, que você venha externar um comportamento ativo diante de alguns percalços, diante de algumas situações que possam aparecer. Ou seja, eu quero pedir a você, por favor, que, se acaso você se deparar com palavras, com termos, com terminologias, com conceitos que talvez você ainda não tenha entrado em contato, ou que já entrou em contato, mas sua memória o traiu, lhe traiu, deixou você na mão, e você está tentando se lembrar, mas não consegue se lembrar. Peço a você que, por favor, pesquise esses termos, essas palavras, né? E vamos juntos construir um conhecimento relevante dentro dessa disciplina tão prazerosa, no meu entendimento, que é a geografia. Então vamos lá? Vamos discutir um pouquinho então sobre a América anglo-saxônica e seus aspectos naturais? De forma inicial, quero só lembrar, vamos discutir a América anglo-saxônica, aspectos naturais e os principais tipos de clima. Então, quando a gente fala de América anglo-saxônica, por favor, não vamos perder de vista que nós podemos pegar a América e dividir, fazer uma divisão geográfica ou física, tá? E podemos fazer uma divisão histórica ou cultural. Quando fazemos uma divisão geográfica ou física na América, então nós podemos dividir em América do Norte, Central e América do Sul. E quando fazemos uma divisão histórica ou cultural, podemos dividi-la em América anglo-saxônica, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Que é uma regionalização, no caso, e a América Latina. Por que América Latina? Por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos, originados da Europa, espanhóis, portugueses, franceses. Então, dentro dessa divisão histórica ou cultural, temos a América Latina e a América anglo-saxônica, América rica, né? A parte rica, tá? Que nós estamos discutindo um pouquinho aqui hoje, tá? Vamos seguir discutindo um pouquinho sobre aspectos naturais da América anglo-saxônica. Então, primeiro, entendemos o que é a América anglo-saxônica. Divisão histórica é uma divisão histórica ou cultural, tá? Agora vamos entender o que influencia no clima. Os principais tipos de clima nós vamos discutir e as paisagens vegetais. Eu só quero pontuar com você, tá? Com vocês, alguns itens que vão ser importantes para a gente entender clima, um resumão aqui, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma atmosfera. O que é atmosfera, professor? É uma camada fina de gases que envolve a Terra. O que é atmosfera? É uma camada fina de gases que envolve a Terra. Temos 5 subcamadas da atmosfera que eu não vou pontuar aqui hoje para não complicar. Mas nós temos uma camada de gases que envolve a Terra, chamada de atmosfera, e essa camada de gases possui 5 subcamadas, tá? Bem, não vamos nos esquecer tempo. Então, hoje o tempo, tá? Aqui na cidade que eu vos falo, certo? Tá gostoso, tá uma temperatura boa, acho que tá 22 graus, certo? Não tá frio, não tá calor, tá gostoso. Seu tempo é o estado momentâneo das condições da atmosfera, certo? Tempo
E agora, quando a gente fala de clima, tá? Porque hoje nós vamos seguir discutindo os principais tipos de clima. Então, o clima, o que, que é? Uma verificação de vários anos, tá? Da sucessão de tempos. Tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas, tá? Às vezes está chovendo, às vezes está sol, às vezes está calor. E o que, que é o clima? Uma verificação duradoura dessa sucessão de tempos. É importante a gente entender também, tá? Professor, eu vou ter que gravar tudo isso, eu necessito memorizar tudo isso nesse primeiro momento? Provavelmente não, tá? Mas eu preciso que vocês entrem em contato com essas terminologias, com essas palavras, com esses conceitos, para que vocês vão construindo um raciocínio dentro desse pensamento dos principais tipos de clima, tá? Então, acabamos de discutir a atmosfera, camada de gases que envolve a Terra, nós discutimos o tempo, que é um estado momentâneo das condições, às vezes de manhã tá sol, à tarde tá chovendo, tá? Depois no final da tarde sol de novo. E o clima é quando você verifica uma sucessão de tempos, tá? Uma sucessão, um grande período do tempo, então a gente passa a denominar de clima. Fatores climáticos, tá? Nós temos fatores climáticos e os elementos climáticos. Fatores climáticos são fatores que influenciam nos elementos. O que é fator climático, professor? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo, vegetação. Latitude, quanto mais perto da linha do Equador, mais baixa a latitude. Quanto mais longe da linha do Equador, mais alta a latitude. Ou seja, maior a latitude, mais longe da linha do Equador, ou seja, mais perto dos polos, né, polo ártico, polo antártico. Então, maior a latitude, mais frio. Menor a latitude, está mais perto da linha do Equador, mais calor, tá? Altitude, não latitude, altitude. Cidades mais altas, geralmente mais friozinho, mais fresco. Cidades mais baixas, mais quente um pouquinho. Maritimidade e continentalidade. Maritimidade, as cidades, por exemplo, que estão na beira da praia, por exemplo, Maceió, Fortaleza, certo? Então, o que acontece com essas cidades? Elas sofrem ação daquela água, daquele vapor, que daquela água que evapora do mar, então sempre está mais fresquinho ali, certo? A continentalidade, você vem mais para o interior do estado, você vem mais para o interior, longe tá, dessa ação da maritimidade, então você tem uma tendência de ter um lugar mais quente, certo? A configuração do relevo muitas vezes impede a passagem de massas de ar, tá? Por exemplo, o que acontece lá no deserto do Atacama, aqui na América do Sul, e a vegetação também é um fator climático. E o que eles influenciam? Nos elementos climáticos, temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Vou repetir, elementos climáticos que sofrem a ação dos fatores climáticos, temperatura, umidade, a precipitação, no caso as chuvas, e a pressão atmosférica. Aqui comigo na tela, então, vamos seguir, tá? Os principais tipos de clima. Então, estamos discutindo a América anglo-saxônica, já entendemos o que é a América anglo-saxônica, estamos discutindo os aspectos naturais, os principais tipos de clima e paisagem. Então, nós temos que entender o quê, tá? Tudo isso que nós acabamos de dizer vai influenciar, tá? Então, os fatores climáticos vão influenciar, certo? No tipo de clima. Então, a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo, vegetação, vai influenciar no quê? Na composição desse clima. E vai influenciar também nos elementos climáticos, tá? Na temperatura, na umidade, nas chuvas, na pressão atmosférica. Então, aqui na tela já sabemos que o clima de qualquer parte da superfície terrestre é determinado pela conjugação de um amplo conjunto de fatores que acabamos de discutir. Aqui está pontuando sobre a latitude, né? As latitudes variam de 25 norte, né, sul dos Estados Unidos, a mais 80 graus norte, ilhas do extremo norte do Canadá. Por que está falando assim? Porque nós estamos discutindo o quê? A América anglo-saxônica. Já discutimos, então, por que chama anglo-saxônica, tá? Então, está pegando a parte da América do Norte, aquela parte superior da América do Norte. O que mais influencia nos tipos de clima, além da latitude, as correntes marítimas, que eu acabei de pontuar quanto a isso, para os senhores e senhoras, mais perto do mar, você tem uma tendência de ser mais fresco, mais no interior um pouquinho mais quente, né? A altitude, então nós discutimos também, tá? Quanto mais alto o local, é uma tendência de ser mais frio, por exemplo, Apucarana, onde moramos, né?
Então é um lugar mais, uma cidade alta conhecida, certo? Um clima mais gostoso, certo? Uma cidade mais baixa um pouquinho mais quente. É o que nós estamos discutindo, fatores climáticos, tá? Dentre eles está a altitude, por exemplo, certo? E o que acontece? Eles influenciam nos elementos climáticos. Além da altitude, temos as massas de ar também que influenciam, tá? Massa de ar, a massa polar que atua especialmente no inverno, estamos discutindo a América anglo-saxônica. Penetra pela planície central, no norte do Canadá, e chega até o Golfo do México, no sul. No Canadá, essa massa reduz as temperaturas atmosféricas e levando-as até menos 40 graus Celsius. No sul, já enfraquecida, sua ação se faz sentir sob a forma de frentes frias e geadas ocasionais. Durante o verão, a massa polar deixa de atuar, o que permite o avanço da massa tropical em direção ao norte. Essa massa quente penetra pelo Golfo do México, vem subindo pelo Golfo do México e pela bacia do rio Mississippi, atingindo o centro do Canadá. Em seu caminho, eleva a temperatura do ar e provoca chuvas intensas, sobretudo no sul e no oeste, no sudeste dos Estados Unidos. Aqui é um item sobre ciclones, tornados e furacões. Um comentário bem interessante que eu quero ler com vocês, tá? Os ciclones são regiões de baixa pressão atmosférica em que o ar quente e úmido se eleva, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações. À medida que o ar circula das áreas de alta pressão atmosférica para essas regiões, formam-se os ventos que circulam em espiral no hemisfério norte e eles têm sentido anti-horário e no sul horário, como mostra o desenho a seguir que vocês estão observando. Aí nós temos o que nós chamamos de tornados, né? O que são tornados? Ocorrem em áreas continentais, são altamente energéticos, tem um funil estreito que toca o solo com uma largura entre 100 e 1.200 metros e apresenta curta duração. Comigo aqui ainda dentro do raciocínio, além dos tornados, nós temos também aqui os furacões. Pode medir centenas de quilômetros de diâmetro, formam-se sempre sobre os oceanos e mares quentes e podem ter duração prolongada. O que é que nós estamos discutindo, professor? América anglo-saxônica, seus aspectos naturais, os principais tipos de clima e as paisagens vegetais. Já discutimos o quê? O que é que influencia no clima, tá? Então, definimos o que é a atmosfera, camada de gás que envolve a Terra. O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. O clima, o que é? Uma medição, uma verificação de uma sucessão de tempos, por anos, tá? Então, aí a gente sabe o clima. Repete-se o tempo por vários anos, a gente sabe o clima, tá? E daí nós pontuamos também que tem fatores climáticos e elementos climáticos. Fatores climáticos, tá? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configurações do relevo e vegetação. Esses fatores o que influenciam na temperatura, na umidade, nas chuvas, na pressão atmosférica. Volta comigo aqui na tela. Além dos furacões, vamos para a atividade que está na página número 210, atividade 2 da página 210. Diz assim, ó, furacões são sistemas de fortes ventos que giram em torno de centros de baixa pressão atmosférica, comuns na área do Caribe, com deslocamento para o sul e o leste dos Estados Unidos. Segundo a classificação da Administração Nacional de Oceanos, Atmosfera dos Estados Unidos, NOAA, os furacões se dividem em 5 tipos, conforme vemos no mapa, tá? E aí a velocidade deles, né? Aqui está pontuando sobre a velocidade deles. Estamos resolvendo a atividade de número 2 da página 210. E aí aqui vem algumas perguntas, né? Mais precisamente 3 perguntas. A primeira delas diz assim: com base nos seus conhecimentos e nas informações, debata com os colegas e aponte se são verdadeiros ou falsos os fatores que explicam a trajetória dos furacões vista no mapa. Anote a justificativa de suas escolhas. Então, a número 1 é falsa, tá? Então, diz assim, ó, os ventos quentes provenientes do nordeste dos Estados Unidos se chocam com os ventos frios e úmidos do Golfo do México e criam redemoinhos que varrem o sul do território estadunidense. Falso, porque os ventos que se originam nos furacões não são do nordeste dos Estados Unidos, assim como os ventos do Golfo do México não são frios, acabamos de discutir isso. 2. O encontro das correntes marítimas frias na costa sul dos Estados Unidos provoca a formação de massas de ar rotativas que aceleram e dão origem aos furacões. O 2 também é falso, a formação dos furacões depende de vários fatores, mas o mais importante é o quê? O aquecimento das águas oceânicas para originar o processo, né? E o 3
Diz assim, as águas do Mar do Caribe se aquecem acima de 25 graus Celsius, gerando massas ascendentes de ar quente e úmido que se movem em direção às planícies centrais estadunidenses, onde acabam perdendo força por causa da falta de umidade na área continental. A 3 está correta, é verdadeiro, o deslocamento dos ventos se dá sempre das áreas úmidas do Oceano Atlântico e do Mar do Caribe para as planícies no centro do continente. Comigo aqui na tela. Considerando a ação dos 4 fatores climáticos apresentados, né, eu citei para vocês, além da latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação, tá? Considerando os 4 fatores climáticos apresentados, entende-se por que a América anglo-saxônica apresenta grande diversidade de clima. Veja o mapa e os climogramas a seguir, tá? Então é importante você entender o quê? Vamos chegar aqui para você entender, ó. Aqui, ó, nós estamos vendo, você está vendo essa linha de baixo aqui, ó, o Trópico de Câncer, tá? Nós temos aqui, passando em Arapongas, o Trópico de Capricórnio aqui para nós. Então tem linha do Equador, e depois tem o Trópico de Câncer, e você vai avançando em direção aos polos, certo? Então você vai tendo o quê? Uma maior latitude, mais frio local, tá? Aqui está descrito aqui alguns tipos de climas, né? Aqui eu gostaria que os senhores, por favor, observassem comigo. Nós estamos discutindo a América anglo-saxônica. É lógico que você sai da América anglo-saxônica, por exemplo, e vem para a América Latina, já vamos apresentar outros tipos de clima. Por quê, professor? Porque nós tem vários pontos que estão próximos da linha do Equador, nós estamos mais próximos da linha do Equador, nós ficamos ali, por exemplo, na América Latina, nós temos Trópico de Capricórnio, abarcando bastante ela, então fica uma parte do Trópico de Capricórnio, uma parte boa da América Latina, o Trópico de Câncer, certo? E uma parte que nós chamamos de temperado, no local temperado, né? Já aqui está mais em direção aos polos e por isso essa alteração de um clima mais frio, né? Subpolar e frio de montanha, frio, temperado continental, temperado oceânico, subtropical, mediterrâneo, semiárido e deserto. Aqui você está vendo um mapa, você está vendo um descritivo aqui do lado esquerdo de vocês, um quadrado, mostrando para vocês o que deve ser observado. Então, eu quero saber onde está o subtropical. Você vai vir, vai olhar a coloração, certo? O subpolar e frio de montanha, perdão. Ou o subtropical, por exemplo, azul, tá? Um azul mais escuro um pouquinho. Você vai vir no mapa, observa a coloração e você vai observar onde ele está, tá? Dentro desse raciocínio, aqui algumas fotos para fixação do que nós estamos discutindo, né? Então, clima subpolar e frio de montanha. Gente, é só para você observar, ó, quando nós estamos na região norte, então temos a linha do Equador, para cima nós denominamos o norte, né? E para baixo da linha do Equador, sul, tá? Então, a linha do norte, por que você pode ver que isso é um climograma do norte? Porque aqui, quando as maiores temperaturas lá, tá? São aonde aqui é mais frio. Lógico que nós estamos falando de altas temperaturas lá, mas vocês viram, ó, menos 20, menos 30 aqui, tá? Você vê abaixo daquela linha lá onde está os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, abaixo daquela linha é menos, tá? Então você vê, ó, menos 30 chega, tá? Mas o período mais quente aí é o período do frio aqui, tá? Então é o inverso. Então quando você vê um tipo de climograma assim, você vai saber que está discutindo o quê? Está discutindo a parte norte a nível de mundo, tá? Aqui da mesma maneira, aqui está discutindo o clima frio, mas você vê, ó, vai de menos 20, vai até 10 graus, tá? Mas você está observando o quê? Que o tempo mais quente é em junho, julho, agosto, setembro. E aqui, na realidade, nós estamos passando nosso inverno e lá é verão, tá? Então, só para você entender a diferença quando nós estamos no norte e quando nós estamos no sul a nível de mundo. Nós estamos discutindo a nível de mundo, estamos usando como uma linha divisória a linha do Equador, tá? Então, essa linha do Equador está dividindo em norte e sul, tá? Então, clima temperado continental, você também está observando a mesma coisa, já repetido anteriormente, é só trazer para o raciocínio do que nós estamos falando, tá? Clima temperado oceânico, certo? Onde é que nós estamos discutindo, professor? Nós estamos discutindo América, o quê? Anglo-saxônica. O quê? Os aspectos naturais, principais tipos de clima, as paisagens vegetais, tá? Aqui, por exemplo, clima temperado oceânico, certo? Aqui, ó, ocorre aonde? Na costa oeste do Canadá e um pequeno trecho do noroeste dos Estados Unidos. A ação da corrente marítima quente do Pacífico Norte provoca neblina, elevada a umidade do ar e favorece precipitações que chegam a 1.500 milímetros do ano, certo?
Aqui você já está vendo o quê, gente? Aqui você já está observando um clima temperado oceânico, então essa cidade já está, a corrente marítima crente do Pacífico já muda a forma de clima aqui, tá? Muda bastante esse temperado oceânico aqui, por isso que eu passei, porque é uma exceção, tá? O mesmo raciocínio que nós estamos discutindo, ó, só que aqui já não tem, aqui já as temperaturas não abaixam de zero, ó, tá? Então, clima subtropical, tá? Então, nós temos o trópico, subtropical, tá ali próximo dos trópicos, né? Então, tem a linha do Equador, aí passando essa linha do Equador, nós temos a, 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 os trópicos, né? Aquela intertropical, né? Ou tropical, certo? E depois passa dessas linhas do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, nós temos a região que nós chamamos de temperada norte e sul, e depois o polar ártico, tá? Então, quando nós discutimos então esse subtropical aí, tá com menor latitude, está mais perto da linha do Equador, consequentemente mais quente, tá? Aqui descrevendo diferentes tipos de clima, tá? Da América anglo-saxônica. Clima semiárido, por exemplo, certo? O clima ocorre nos planaltos situados entre as elevadas montanhas da região oeste dos Estados Unidos. As chuvas são escassas e irregulares, raramente chegando a 200 milímetros ao ano. Pouca chuva, tá vendo? A exemplo da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, cercada por uma paisagem árida, certo? É uma foto de 2017. As médias térmicas mensais no inverno são superiores a 10 graus. E o verão é quente, com médias térmicas mensais em torno de 30 graus. Professor, o que é que eu tenho que decorar aí que eu não posso esquecer, tá? Estamos discutindo a América anglo-saxônica, já entendemos onde é que ela fica, estamos discutindo os principais tipos de clima e as paisagens. O que influencia no clima? Não esquece que clima é uma medida constante do tempo, uma medida por um tempo grande, um tempo duradouro de sucessão de tempos. Isso é clima, tá? Quais são os fatores que influenciam no clima? Já pontuei: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação. Quais são os elementos que influenciam nos elementos climáticos? Então, fatores climáticos influenciam nos elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos? Temperatura, umidade, precipitação e pressão. Então, não esquece, por exemplo, eu estou num lugar onde é bem alto, tá? Está próximo da linha do Equador, mas é bem alto. Vai ser mais frio um pouquinho. Eu estou próximo da linha do Equador, tá mais uma chance de ser mais quente, mas está alto, então um pouquinho mais frio, certo? Latitude, está mais perto da linha do Equador, é uma tendência de ser mais quente. Está mais longe, está em direção aos polos, é uma tendência de ser mais frio. Então esses são fatores climáticos que influenciam nos elementos climáticos. Tudo tem que ser observado para você definir, dentro do contexto da América anglo-saxônica, os aspectos naturais e os principais tipos de clima. Vem comigo aqui na tela as paisagens vegetais. Graças à variedade de climas e solo, as paisagens vegetais originais da América anglo-saxônica eram extremamente diversificadas. Porém, a colonização, o desenvolvimento agrícola... Gente, eu não coloquei aqui, tá? Mas dentro dos fatores climáticos, nós temos os fatores que a gente chama de estáticos, né? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Esses são fatores estáticos, não mudam. Mas tem os fatores dinâmicos, por exemplo, massa de ar, correntes marítimas, tá? E a ação antrópica do homem também. Então, o homem vai atuando, ele também atua dentro desse contexto dos fatores climáticos, mas quando nós chamamos de fatores dinâmicos, tá? Porém, a colonização, o desenvolvimento agrícola, a abertura de estradas, expansão urbana e industrial, entre outros fatores, levaram à destruição de amplas áreas naturais, certo? E, consequentemente, vai mudando o quê? Vai mudando, você muda a vegetação, que é um fator climático, consequentemente, você muda os elementos climáticos, você muda o clima como um todo, tá? Aqui, nesse gráfico, está mostrando a vegetação como um todo, né, na América anglo-saxônica, certo? Quais são as vegetações? Temos 9 tipos de vegetações. A tundra, a floresta de coníferas, nós temos as florestas mistas, florestas decíduas, pradarias, savanas, mediterrânea, estepes e xerófilas, florestas latifoliadas. O tipo de vegetação também está sendo influenciada pelo quê? Pelo clima, tá? Então, consequentemente,
o tipo de vegetação que está presente ali, certo? Está sendo influenciada pelo clima, está sendo influenciada pelos fatores climáticos, tá? E, consequentemente, influenciando nos elementos climáticos. Qual é a vegetação? Como é que você sabe onde é que está a vegetação? Tem um descritivo. Onde que está a tundra? Você vai olhar com essa cor mais acinzentada, vai procurar no mapa, ali está a tundra. Floresta de coníferas, onde está? Nesse determinado local, onde está essa coloração. E assim, florestas mistas, descidas, pradarias, savanas, mediterrânea, estepes e xerófilas e florestas latifoliadas, florestas com folhas grandes. Aqui vem explicando cada item desse, né? A tundra encontrada no norte do Canadá, em quase todo o Alasca. Aqui temos a explicação das florestas das coníferas, né? Ocorrem ao sul da tundra, ocupando parte do Alasca, Estados Unidos, né? E do Canadá, em áreas do oeste dos Estados Unidos, em locais onde a elevação do relevo determina invernos muito rigorosos, como nas margens do rio Bow, certo? Aí você segue aqui florestas decíduas, né? Caracterizam-se pelo quê? Pela perda das folhas durante o outono e início do inverno. Depois nós temos as pradarias, dá uma foto das pradarias aqui, ó, para vocês observarem, certo? As pradarias ocupam toda a área das planícies centrais, formadas especialmente por gramíneas e herbáceas. E aqui nós temos as savanas, tá? Ocupam o sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México, constituídas por uma baixa camada de gramíneas e outra mais elevada de arbustos pequenos, tá? Isso são as savanas. Aqui nós vamos ter uma foto, novamente, estamos discutindo os principais tipos de clima e as paisagens vegetais. Eu insistentemente estou pontuando com vocês, não se esqueçam que nós temos uma fina camada de gás que envolve a Terra, chamada atmosfera, ela tem suas subcamadas, né, que não pontuamos aqui hoje. Nós temos o tempo, que é um estado momentâneo das condições atmosféricas. Nós temos o clima, que é uma verificação duradoura de uma sucessão de tempos. E dentro desse contexto nós temos fatores climáticos que influenciam os elementos climáticos, e isso tudo está influenciando diretamente na vegetação. Aqui, Mediterrânea, típica de climas secos e com estações do ano bem definidas, em que ocorrem chuvas concentradas no inverno, é formada por herbáceas baixas e secas, pequenos arbustos, algumas xerófilas e palmáceas ocasionais. Aqui nós temos as florestas latifoliadas, ocorrem nas áreas quentes e úmidas do Golfo do México. Ah, mas o Golfo do México, presta atenção, o México está mais perto aonde? Por que quente e úmido? Porque nós estamos discutindo que é um local que está mais perto da linha do Equador, ou seja, uma latitude menor, mais perto da linha do Equador, latitude menor, mais longe da linha do Equador, latitude maior, mais perto do polo, consequentemente mais frio, tá? Florestas latifoliadas ocorrem em áreas quentes e úmidas do Golfo do México e na península da Flórida, como podemos ver na foto abaixo. Segue comigo aqui, estepes e xerófilas, que é isso, né? Ocupam as regiões áridas e semiáridas do interior do oeste americano como reserva indígena Navarro, próxima à cidade de Utah. É uma vegetação composta de gramíneas ressecadas, espalhadas em tufos pelo terreno. Vamos responder aqui a atividade 3? Vem comigo aqui. Atividade 3 da página 220. Atividade 3 da página 220. Diz assim, ó. A vegetação natural de determinada área é o resultado da interação de vários fatores físicos, como o tipo de solo, relevo, principalmente de clima da região, que nós estamos discutindo aqui, tá? Então, observe os mapas abaixo e responda as perguntas. Então, aqui nós temos um mapa da América Anglo-Saxônica, principais tipos de clima, e aqui está no lado esquerdo, embaixo, no quadro, está demonstrando os principais tipos de clima, e do lado direito, embaixo, está mostrando, fazendo uma comparação com as paisagens vegetais originais, né? Indica as formações vegetais relacionadas ao clima subpolar e frio de montanha. Então, onde é que você vai achar o subpolar? Tá a coloração, você olha no mapa, e frio de montanha, você vai olhar e vai achar subpolar e frio de montanha. Então, está um azulado, né, um azul menos vivo aí do que o subtropical, né? Então, você achou ali, o que é que tem lá, tá? Quais são as formações respondendo essa atividade 3 da página 220, né? Então, as formações vegetais são predominantemente quem? A tundra, certo? A tundra e a floresta das
coníferas na resposta número A, na resposta A, né? A resposta B. Nas planícies centrais dos Estados Unidos, localizam-se as maiores áreas de produção de alimentos desse país, que atendem aos mercados interno e externo de matérias-primas e produtos in natura. Identifique a cobertura vegetal original dessas regiões e dos tipos climáticos, né? Estamos discutindo a atividade 3 da página 220. Então, as áreas de planícies centrais eram cobertas originalmente por pradarias e florestas deciduas, onde predominam os climas temperado e subtropical, respectivamente. Letra C, a vegetação original das planícies centrais foi preservada? Não, até porque eles precisavam plantar, estão plantando, né? Como foi afirmado no item anterior, tratam-se das maiores áreas de produção de alimento do país. Vamos responder o teste? O teste aqui diz assim, ó. O texto a seguir apresenta uma relação entre o relevo e a hidrografia. As características do relevo promovem uma interferência direta nos cursos fluviais, em superfície repleta de aclives e declives, na qual apresenta planaltos, depressões e áreas montanhosas. As águas dos rios deslocam-se de forma mais rápida, promovendo um grande desgaste do relevo. Esse processo forma os vales fluviais, além de promover o transporte de sedimentos para as áreas mais baixas do relevo. Nos lugares mais aplanados, como as áreas de planícies, os rios geralmente possuem trajetória em curva e a velocidade das águas é bastante lenta, além de promover a sedimentação nas margens, formando as planícies fluviais. Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a geografia física da América do Norte. Resposta certa, letra A. Os planaltos. Então, nós estamos no teste, né? Resposta certa é a letra A, tá? Os planaltos desgastados e os montes Apalaches, no vertente do Atlântico, têm importantes rios para o transporte de mercadorias, como o São Lourenço e o Hudson. Vamos para a questão de número 2 do teste. Diz assim, sobre as principais características da América do Norte, assinale a alternativa correta. Sobre as principais características da América do Norte, assinale a alternativa correta. Alternativa B, a extensão territorial no sentido norte e sul proporciona à América do Norte grande variedade climática. Muito grande essa extensão. Está chegando mais perto da linha do Equador, é uma tendência de ter menor latitude, então, consequentemente, maior temperatura, mais longe, maior latitude, mais frio. Os locais que são mais altos têm uma tendência a ser mais frio, está mais perto do mar, vai sofrer ação da maritimidade, está mais no interior, vai sofrer ação da continentalidade. O relevo influencia muitas vezes na passagem de marchas de ar quente e frio, tá? E a vegetação também influencia e também é influenciada. Então, a resposta da número 2, a resposta correta é a letra B. Vem comigo aqui na tela. Aqui tem um poema, né? As florestas são imensas bibliotecas e há até florestas especializadas com faias, bétulas e um letreiro a dizer florestas das zonas temperadas. É evidente que não podemos plantar no teu quarto plátanos ou azinheiras. Para começar a construir uma biblioteca, basta um vaso de sardinheiras. Assinale a alternativa que apresenta características corretas sobre a floresta descrita no poema, né? Está localizado especialmente na porção leste do continente. Letra C, né? Região em que foi largamente devastada. As cores das folhas que caem no inverno variam com as estações do ano. Então, essa é a resposta a resposta C, né? Nós estamos falando de florestas decíduas, tá? O desafio, vamos lá responder esse desafio juntos? O desafio diz assim, tá? O desafio da página 222. Então, diz assim, áreas ecúmenas, área geográfica que apresenta facilidade de ocupação humana. Áreas anecúmenas, área geográfica que apresenta dificuldade de ocupação humana, tá? Localize uma área considerada ecúmena na América do Norte. Explique sua formação, características e usos atualmente. Áreas ecúmenas, então, são aquelas que apresentam facilidade de ocupação humana, como a topografia plana e proximidade de rios, formando assim o habitat perfeito para os seres humanos. Na América do Norte, as planícies centrais podem ser consideradas áreas ecúmenas. Da mesma maneira está pedindo uma área anecúmena, né, na América do Norte, né? Então são aquelas que apresentam dificuldade para a ocupação humana, como áreas muito frias, muito quentes ou muito altas, né? Na América do Norte, as montanhas rochosas são um bom exemplo de área anecúmena, certo? Vem comigo aqui agora, vamos responder o em casa. São 3 questõezinhas e vamos estar encerrando
a nossa participação nesse dia de hoje. Diz assim, número 1, existem várias divisões possíveis para as Américas. Uma das principais é a América anglo-saxônica e a América Latina. Acabamos de discutir isso no começo da aula, que se dá no contexto histórico-cultural. Como vimos, apenas os Estados Unidos e o Canadá fazem parte da América anglo-saxônica. O México, apesar de pertencer à América do Norte, faz parte da América Latina quando fazemos aquela divisão histórica ou cultural, né? Faço uma pesquisa em livros e na internet sobre as principais diferenças entre esses dois blocos de países quanto à língua, religião e modelo de ocupação do território. Então, América anglo-saxônica, língua inglês e francês, religião protestante, modelo de ocupação do território, colonização, depovoamento. América Latina, língua espanhol e português, religião catolicismo, modelo de ocupação do território, colonização de exploração. Ali nós temos agora a número 2, né? Então é de hoje que os grandes lagos e o rio São Lourenço são importantes para a navegação e o transporte de mercadorias, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. Atualmente, o sistema SEWI, como é chamado, tem vários modais de transporte interligados, como rodoviário e ferroviário, e transporta muitos tipos de mercadorias, como produtos agrícolas, industriais e minérios. Pode-se dizer que esse é um dos principais corredores de exportação da América anglo-saxônica. Com base nessas informações, faça uma pesquisa e responda as questões abaixo A e B, né? Qual a relação entre o transporte de cargas nos Grandes Lagos e no Rio São Lourenço e o início da industrialização dos Estados Unidos e o Canadá, tá? Então, os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço são importantes para a navegação e transporte de carga desde antes das independências dos Estados Unidos e Canadá. No início do processo de industrialização, a região do sudeste do Canadá e o nordeste dos Estados Unidos se tornou a primeira a se industrializar em razão da presença de grandes jazidas de carvão e minério de ferro. A letra B diz assim, na atualidade essa moderna hidrovia atende a quais mercados exteriores da América do Norte? Dê ao menos um exemplo de mercadoria e de um local atendido por produtos dos Estados Unidos e Canadá. Então, várias atividades econômicas estão vinculadas à exploração Perdão, letra B. Atualmente, corredor... Perdão. Letra B, então, está perguntando, na atualidade, quem é atendido por essa hidrovia. Atualmente, o corredor de exportação atende a várias regiões do mundo, exportando uma grande variedade de produtos, entre eles destaca-se a produção agrícola, especialmente de grãos para atender os mercados da China, da Europa, da América Latina, do Oriente Médio e da África. Questão de número 3. Estamos encerrando, estou pedindo para observar a imagem abaixo, floresta de coníferas, né? E diz assim, a formação vegetal de coníferas é típica do norte do Canadá, onde ocupa vastas extensões, e é em geral decorrente do reflorestamento com fins econômicos. Faça uma pesquisa em livros e na internet sobre as atividades econômicas vinculadas a essa formação vegetal. Então, várias atividades econômicas estão vinculadas à exploração de coníferas canadenses. Entre as de maior destaque estão o que? A produção de celulose, de papel jornal e de madeira. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.